Voltei a mim a tempo de assistir ao desenlace da tragédia, a morte daquele que fora seu principal instrumento. Não opôs resistência alguma e foi apunhalado nas costas por Peters, caindo morto instantaneamente. Não me alongarei no terrível festim que imediatamente se seguiu. Tais coisas podem ser imaginadas, mas as palavras não têm o poder de impressionar o espírito com o requintado horror de sua realidade. Baste dizer que, tendo em alguma medida aplacado no sangue da vítima a sede ardente que me consumia, e tendo por comum acordo decepado as mãos, os pés e a cabeça, lançando-as ao mar junto com as entranhas, devoramos o resto do corpo, pedaço a pedaço, ao longo dos 4 dias para sempre memoráveis de 17, 18, 19 e 20 de julho. No dia 19, sobrevindo um aguaceiro intenso que durou 15 ou 20 minutos, logramos colher alguma água por meio de um lençol que pescáramos da cabine com nossa draga logo após a tempestade. A quantidade que recolhemos ao todo não montava mais que meio galão, mas mesmo essa escassa provisão nos muniu de comparativa força e esperança. No dia 21, fomos novamente reduzidos à última necessidade. O tempo ainda permanecia quente e agradável, com brumas ocasionais e brisas ligeiras, em geral de norte a oeste. No dia 22, estando os 3 sentados um contra o outro, remoendo melancolicamente nossa lamentável situação, atravessou-me o espírito uma ideia súbita que me inspirou com uma viva centelha de esperança. Lembrei que quando o mastro de proa fora cortado, Peters, achando-se no Ovens de Barlavento, passara-me um dos machados pedindo-me que o pusesse, se possível, em lugar seguro, e que alguns minutos antes de o mar golpear o brigue e inundá-lo, eu levara esse machado ao castelo de proa e o depositara sobre um dos beliches de bom bordo. Imaginei ser agora possível que, deitando mão a esse machado, pudéssemos talvez abrir o convés sobre a despensa e assim nos abastecer facilmente de provisões. Quando comuniquei esse projeto a meus companheiros, eles proferiram um débil grito de alegria e todos nós seguimos sem demora ao castelo de proa. Ali, a dificuldade de descer era bem maior que a de mergulhar na cabine, a abertura sendo muito menor, pois será lembrado que todo o vigamento ao redor da cobertura da escada de tombadilho da cabine fora arrancado, enquanto o passadiço do castelo de proa, uma simples escotilha de apenas 3 pés quadrados, restara incólume. Não hesitei, entretanto, em ensaiar uma tentativa. Com uma corda amarrada em volta do meu corpo como antes, mergulhei com vontade, de pé. Rapidamente abri caminho ao beliche e na primeira tentativa trouxe o machado. Ele foi saudado com todo o êxtase da alegria e do triunfo, e a facilidade com que for obtido foi considerada um presságio do nosso salvamento definitivo. Começamos então a golpear o convés com toda a energia da esperança reacesa, Peters e eu tomando o machado em turnos, o braço de Augustus não lhe permitindo que nos fosse de nenhuma ajuda. Como ainda estivéssemos tão fracos a ponto de mal sermos capazes de nos manter de pé sem apoio, e como assim podíamos somente trabalhar 1 minuto ou 2 sem descansar, cedo ficou patente que seriam necessárias muitas e longas horas para ultimar nossa tarefa, ou seja, para cortar uma abertura capaz de franquear livre acesso ao paiol. Essa consideração, porém, não nos desencorajou. Trabalhando a noite inteira ao luar, na manhã do dia 23, ao romper do dia, conseguimos alcançar nosso propósito. Peters ofereceu-se para descer. Tendo feito todos os arranjos como antes, desceu e logo retornou, trazendo consigo um pequeno frasco que, para nossa grande alegria, se revelou cheio de azeitonas. Tendo-as partilhado entre nós, devorando-as com maior avidez, tratamos de baixá-lo novamente. Dessa vez, seu êxito superou de muito todas as nossas expectativas, regressando instantaneamente com um grande pernil e uma garrafa de vinho de madeira. Do último, cada qual tomou um comedido gole, tendo aprendido por experiências as consequências perniciosas de abandonar-se a ele com imoderação. O pernil, exceto por 2 libras junto ao osso, não estava em condição de ser comido, tendo sido inteiramente estragado pela água salgada.
A parte sadia foi dividida entre nós. Peters e Augustus, incapazes de refrear o apetite, engoliram os deles no mesmo instante. Fui mais cuidadoso e comi somente um pequeno pedaço da minha parte, temendo a sede que havia de resultar. Descansamos um pouco de nosso trabalho, que fora intoleravelmente árduo. Pelo meio-dia, sentindo-nos fortificados e restabelecidos, restabelecemos nossas tentativas de alcançar provisões. Peters e eu descemos alternadamente, sempre com algum sucesso, até o pôr do sol. Durante esse intervalo tivemos a felicidade de trazer à tona, ao todo, mais 4 pequenos frascos de azeitonas, outro pernil, um garrafão contendo quase 3 galões do excelente madeira e, o que nos deu ainda mais prazer, uma pequena tartaruga de Galápagos, muitas das quais haviam sido trazidas a bordo pelo capitão Barner no momento em que o Grampus deixava o porto, provenientes da escuna Mary Pitts, recém-chegada de uma viagem de pesca à baleia no Pacífico. Numa parte subsequente dessa narrativa, terei ocasião frequente de mencionar essa espécie de tartaruga. Ela é encontrada, principalmente, como talvez saiba a maioria dos meus leitores, no grupo de ilhas Galápagos, que aliás derivam o nome do animal. O termo espanhol Galápagos significa uma variedade de tartaruga de água doce. Pela peculiaridade de seu formato e de seus costumes, foram chamadas por vezes tartaruga-elefante. Encontram-se com frequência algumas de tamanho enorme. Eu mesmo já vi algumas que pesavam mais de 1.200 a 1.500 libras, embora não tenha lembrança de nenhum navegador que tenha falado de tais tartarugas que pesassem mais que 800 libras. Sua aparência é singular e mesmo repulsiva. Seus passos são bem lentos, medidos e pesados. Seu corpo eleva-se a cerca de 1 pé do solo. O pescoço é longo e excessivamente delgado. Um comprimento de 18 polegadas a 2 pés é bem comum, e eu matei uma na qual a distância do ombro à extremidade da cabeça não era menos de 3 pés e 10 polegadas. A cabeça guarda admirável semelhança com a de uma serpente. Podem sobreviver sem comida durante um intervalo de tempo quase incrível e casos são conhecidos em que foram lançados ao porão de um navio e lá ficaram por 2 anos sem alimento de nenhum tipo, tão gordas e em todos os aspectos tão sadias ao termo desse prazo, como no dia em que ali foram postas. Num particular, esses animais extraordinários assemelham-se ao dromedário ou ao camelo do deserto. Numa bolsa na raiz do pescoço carregam consigo uma constante provisão de água. Em alguns casos, ao matá-las, após um ano inteiro de privação de alimento, encontraram-se em suas bolsas até 3 galões de água perfeitamente doce e fresca. Alimentam-se principalmente de salsa selvagem e aipo, mais beldroega, clorofícias e opúncias, vegetal este de que ela se vale espantosamente, e uma grande quantidade dele é encontrada nas vertentes, junto à costa em que o animal fixa seu lar. Essas tartarugas são um alimento excelente, dos mais nutritivos e, sem dúvida, serviram de meio para preservar as vidas de milhares de marujos empregados na pesca baleia e outros mistérios no Pacífico. Aquela que tivemos a felicidade de alçar do paiol não era das grandes, pesando provavelmente 65 ou 70 libras. Era uma fêmea em excelente forma, prodigamente gorda e portando em sua bolsa mais de 1/4 de galão de água doce e límpida. Era de fato um tesouro. Tombando de joelhos unanimemente, rendemos fervorosas graças a Deus por tão oportuno alívio. Tivemos grande dificuldade em fazer passar o animal pela abertura, por ser feroz a sua resistência e prodigiosa a sua força. Esteve a ponto de escapar às mãos de Peters e escorregar de volta para a água, quando Augustus, lançando-lhe ao redor do pescoço uma corda de nó corrediço, assim a reteve até que eu pulasse no buraco ao lado de Peters para ajudá-lo a erguê-la ao convés. Transferimos a água cuidadosamente da bolsa para o jarro, o qual, como será lembrado, fora alçado da cabine. Tendo feito isso, partimos o gargaro de uma garrafa, de modo a formar com a ajuda da rolha uma espécie de copo que mal continha 1/4 de quartilho. Bebemos então cada um
um desses copos cheios e resolvemos nos cingir a essa quantidade por dia pelo tempo que durasse a provisão. Durante os 2 ou 3 últimos dias, o tempo estando seco e agradável, as cobertas que alçáramos da cabine haviam secado completamente, e assim também nossas roupas, de modo que passamos essa noite, a do dia 23, em relativo conforto, desfrutando o repouso tranquilo, após nos termos regalado de azeitonas e pernil, com uma pequena ração de vinho. Temendo que algumas de nossas provisões se perdessem borda fora durante a noite, no caso de se erguer uma brisa, resolvemos amarrá-las o melhor possível com uma corda aos destroços do molinete. Quanto à tartaruga, que estávamos ansiosos para preservar viva o quanto pudéssemos, nós a pusemos de costas e a prendemos cuidadosamente.